Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar, que tem como objetivo principal levar até você sempre um bom livro, mas ao mesmo tempo que também se empenha em trazer, em destacar sempre algo importante para o nosso aprimoramento. Hoje a nossa convidada nos traz um livro que tem como título A Quarta Cruz e que nos traz ensinamentos importantes acerca do tempo em que Jesus esteve conosco. Nós estamos recebendo com muita alegria Lourdes Carolina Gagetti. Seja muito bem-vinda, Lourdes. É sempre uma alegria ter você conosco, né? Você já é a nossa amiga aqui. Obrigada, Maria Isilda. Eu quero também dar um alô para os nossos amigos telespectadores, desejar muita paz no coração de todos. Bom, mais um livro, né, Lourdes? Nós estávamos conversando antes de começarmos aqui o programa, desses ensinamentos importantes que trazem esse livro, né? A Quarta Cruz. Vamos falar um pouquinho desse livro que eu acho interessante, porque você já nos contou que você é uma psicografia meio inspirada, né, Lourdes? É totalmente É, inspirada. mas que traz ensinamentos, eu falo, de onde ela tira tanto ensinamento importante e de uma forma fácil para o entendimento até das pessoas que ainda não conhecem muito sobre o Espiritismo. Você nos faz termos vontade de conhecer mais sobre esses conceitos que você traz no livro. Isso que eu acho que é interessante na sua escrita, né? No seu trabalho. Eu acho que um livro, para ele ser completo, para atingir os objetivos a que ele se propõe, não deve ser simplesmente uma bela história, né, Maria Isso Isilda? mesmo. Uma simples história que não vai te acrescentar nada, mas deverá haver sempre a mensagem por trás daquilo, Isso, né? Deverá haver sempre o ensinamento. E nós nos preocupamos com isso, né? E até esclarecer pessoas quanto às dúvidas que a gente sabe que muitas vezes não são formuladas, mas que existe, isso, porque lá no passado já foram dúvidas nossas também, né? isso. E agora a gente percebe que as pessoas muitas vezes nem perguntam, até de um certo receio de perguntar, né? É porque acho que são perguntas muito simples, né? Exato. Então as pessoas às vezes fogem, né? E fica esperando que outro pergunte, né? Ah, eu vou perguntar, não vou pagar esse mico, né? Isso, verdade. De perguntar uma coisa que as pessoas podem achar que eu sou completamente tapado, ignorante no assunto. Então nós procuramos trazer muito ensinamento, né? Isso. Por meio deste romance que também cativa as pessoas, que é um exemplo de vida, né, para as pessoas também. É porque esse livro conta a história de Salvatore, né, Lourdes? Vamos falar Isso, um pouquinho é, desse enredo aí, né? isso. Salvatore era um romano, né, ele foi contemporâneo de Jesus. Mas essa história se passa assim, ele se encontra perturbado logo após a desencarnação dele, Isso, né? Ele é normal até, né? Quando a pessoa desencarna, é normal que ela passe por aquele período assim de adaptação, pode ser? adaptação, aquela confusão, ele não sabe realmente o que está acontecendo. Então surge no caminho do Salvatore um verdadeiro anjo, Isso. né? Que faz com que ele retorne, ele volta a uma existência dele quando ele foi contemporâneo de Jesus, quando ele esteve ao lado de Jesus. Então, veja bem, ele, como um romano orgulhoso, ele até tinha muitas posses, né? Ele estava muito bem assim na vida material, ele era bem de vida, digamos assim, tinha muitos haveres e tal. E ele dificilmente iria ouvir Jesus. Isso. Dificilmente, e ele iria a um dos encontros, né, que Jesus fazia com a multidão para falar, para transmitir a boa nova, né, que nós sabemos hoje. Então, ele foi designado para ser um espião de Jesus. Porque quando Jesus começou a sua missão, o que ele falava deixava o judaísmo, né, os sacerdotes lá do templo, do grande templo, né,
deixavam-nos muito preocupados. Até mesmo o governo de Roma, né? Também o governo de Roma. Então, era a força de Roma, a força política de Roma, né? E eram também os sacerdotes do judaísmo, que se sentiam muito incomodados por aquilo que Jesus ensinava. Afinal, o templo, todo mundo sabe, escorchava os seus fiéis com impostos de toda a natureza, né? Eles viviam à custa dos fiéis, né? Então, eles não queriam que, lógico, que Jesus abrisse os olhos daquelas pessoas. Pois é, que se a gente pensar, até hoje a gente ainda vê isso, né? Ninguém quer esclarecer as pessoas, porque senão você não domina, não é mesmo, Lourdes? Sim, por que mudando um pouquinho, né? Por que o nosso governo investe tão pouco em educação? Sim. Porque é muito mais fácil você dominar um povo burro, atrasado, ignorante, do que um povo esclarecido, né? Um povo politizado. E os esclarecidos que têm interesse fecham os olhos a algumas coisas para poderem governar, para poderem dominar, né? Continuar. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Ele foi colocado junto para ver se pegava Jesus em contradição, né? Pois é. Em contradição com as leis judaicas, que seriam as leis de Moisés, ou mesmo contra as leis civis de Roma, né? Para poder enquadrá-lo, para poder prendê-lo como um agitador banal. Só que Jesus, né, um espírito diferenciado como né? E ele sabia muito bem disso, ele se safava de todas essas perguntas. Até porque ele conhecia a intenção de cada um, né, Lourdes? Ele conhecia o coração e a intenção de cada um, então ele se deixou prender porque havia chegado aquele momento, né? Então veja bem que o Salvatore, ele pensava que ele achava que ele tinha ido por conta própria, né? Como espião para sondar Jesus, porque ele também tinha certo receio daquilo que Jesus pregava. Aí, então, o que acontece? Ele passou a ouvir as mensagens, os ensinamentos, né? Ele esteve, inclusive, no Sermão da Montanha, que ouvindo deve ter sido fabuloso, né? Isso. Então, ele não ouvia de um jeito, mas ouvia de outro. Ele ouvia como espião. E nesses contatos com Jesus, é que ele foi aprendendo a admirar Jesus, a amar Jesus realmente. Certo. Então, ele tinha uma relação com Jesus de amor, mas de luta também. Ele lutava contra aquele sentimento, porque para ele era muito mais cômodo deixar as coisas como estavam, né, Maria? Até porque ele achava que aquele homem era um idealista, um ingênuo, né? Um fanático, imagina, e não alguém realista, né? Que ia fazer alguma revolução, né? Como podia dizer assim, amar o inimigo, mas pois como, né? Verdade. Nós vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta falando dessa lição aqui, que é muito importante para todos nós, né, Lourdes? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com um pouquinho mais desse livro importante para todos nós. Até já.